Bom dia, paz seja contigo, que a graça, a paz, as misericórdias do Senhor estejam sobre a tua vida, sobre a tua casa, que o Senhor te abençoe e te guarde, que Ele proteja, que Ele lhe dê todo o desejo do teu coração, que Ele possa estar abrindo as portas e transformando a sua vida, que a bênção do Senhor, que não acrescenta dores, esteja sobre você. Creia, querido, que Deus é galardoador dos que o amam e dos que o buscam. Confie no Senhor, decreto da sua palavra, que o Senhor possa estar te abençoando e te direcionando nesse dia de hoje para a glória e honra do nome dele. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Vamos meditar um pouco na palavra do Senhor? Antes de entrar na meditação da palavra, eu vou pedir, não esqueça, deixa o seu like ele é muito importante, ele nos dá visibilidade, ele nos ajuda a alcançar vidas, pois o nosso propósito, querido, é fazer o ide do Senhor, pois na palavra do Senhor está escrito, ide por todas as nações, pregai o evangelho a toda criatura, porque aquele que crer e for batizado será salvo. Nosso intuito, dizer que Jesus cura, que Jesus salva, que Jesus liberta, que nele, por ele e para ele são todas as coisas. Apresentar o Deus vivo, Deus único, Deus santo, Deus poderoso, aquele que tem poder nos céus, na terra, nos mares, sobre tudo que neles há. Jesus te ama e Ele quer mudar a tua vida. Renda-se aos seus pés, se entregue, se prostre, confesse como seu único e suficiente Salvador e permita que o Senhor transforme teu coração. Amém? A palavra hoje se encontra no livro de Gênesis, capítulo 41, versículo 38 a seguir, que diz: E disse Faraó a seus servos: Acharíamos um homem como este, em quem haja o Espírito de Deus? Disse depois Faraó a José: Pois que Deus te fez saber tudo isto, ninguém há tão entendido e sábio como tu. Tu estarás sobre a minha casa, e por tua boca se governará todo o meu povo. Somente no trono eu serei maior do que tu. Disse mais Faraó a José: Vês aqui, te tenho posto sobre toda a terra do Egito. E tirou Faraó o anel da sua mão e o pôs na mão de José, e o fez vestir de roupas de linho fino, e pôs um colar de ouro no seu pescoço. E o fez subir no segundo carro que tinha, e clamavam diante dele: Ajoelhai. Assim o pôs sobre toda a terra do Egito. E disse Faraó a José: Eu sou Faraó, porém sem ti ninguém levantará sua mão ou seu pé em toda a terra do Egito. E Faraó chamou o nome de José de Zafenat-Parneia, e deu-lhe por mulher Asenate, filha de Potifera, sacerdote de On. E saiu José por toda a terra do Egito. E José era da idade de 30 anos, quando se apresentou a Faraó, rei do Egito. E saiu José da presença de Faraó e passou por toda a terra do Egito. Glorificado seja o nome do Senhor, louvado seja a palavra do Senhor. Aqui nós estamos chegando na conclusão daquilo que Deus prometeu para José quando ele tinha seus 17 anos. Os sonhos que Deus fez com que ele sonhasse. Lá atrás, quando ele tinha seus 17 anos, antes do processo começar, ele teve sonhos e contou a seus irmãos. Seus irmãos o odiavam por ciúmes, por inveja, por conta que o seu pai o tratava com diferença, com amor diferenciado. E aquilo causava inveja, contenda, raiva, fúria no coração dos seus irmãos. E isso fez com que os seus irmãos tivessem atitudes maliciosas, malignas, maldosas para com José. Agora, nós estamos vendo aqui a conclusão de anos de sofrimento, aonde Deus permite algumas situações e adversidades para trabalhar e talhar o seu servo para concluir e cumprir aquilo que ele havia prometido. Talvez se José soubesse que os sonhos de Deus, para se realizar, ele iria passar pelo poço, ele iria ser escravo, ele iria passar pela prisão, talvez ele não tivesse suporte para querer. Ele não desejasse isso para sua vida. Ele não entendesse que esse caminho seria percorrido para chegar até aqui, nesse dia de hoje, aonde Faraó lhe coloca o anel no dedo. Por isso Deus faz as coisas, querido, e muitas das vezes nós não estamos entendendo. Deus permite as coisas e muitas das vezes nós não estamos compreendendo. Mas nós temos que aprender a confiar. Quando Deus faz a promessa a Abrão, que depois ele chama de Abraão,
Deus mostra para ele toda a terra. E diz para ele que a sua descendência será como as estrelas no céu, como a areia no mar. Mas Abraão, ele não vê, ele não chega junto, no mesmo tempo, com essa descendência grande. Mas ele acredita naquilo que Deus promete, naquilo que Deus falou. E Deus faz. E o interessante é que o Senhor, através de Jacó e seus filhos, Deus leva todos eles para dentro da terra do Egito. Deus faz com que eles se multipliquem dentro do Egito. Para depois de 430 anos, o Senhor tirá-los de lá com braço forte e estendido. E trazê-los de volta para a terra prometida. Mas, apesar da rebeldia, apesar da obstinação, apesar de muitos rechaçar as ordenanças do Senhor, o Senhor, depois de 40 anos que esse povo caminhando no deserto e aprendendo a ser dependente de Deus e a confiar em Deus, eles entram na terra prometida. E agora começa a luta de desapropriar a terra da mão daqueles que moravam nessa terra. Mas como ela era a promessa de Deus para a descendência de Abraão, o Senhor é com seu povo. E em todas as batalhas, o Senhor está com eles e lhe dá vitória. O Senhor faz com que coisas extraordinárias aconteçam para que o povo de Israel não pereça, mas estejam firmados e de contínuo crendo naquele que tem todo o poder. E Deus vai trabalhando através de Moisés, através de Josué e através dos juízes, para que a terra de Israel seja entregue totalmente aos descendentes de Abraão. Talvez, querido, você está no processo do sonho de Deus. E o processo não é fácil. Se José, com seus 17 anos, quando recebeu o sonho, soubesse todo o processo, você acha que ele queria a realização daquele sonho? Quando era só um sonho, ele foi desejado. Mas no tempo do processo para o cumprimento da palavra do Senhor, houve desafios, houve situações, adversidades. Ele foi injuriado, ele foi injustiçado, ele foi ofendido, ele foi vendido como escravo, ele foi lançado no poço pelos seus próprios irmãos e Deus permitiu toda a situação e a adversidade, porque o propósito de Deus, os planos de Deus eram maiores. E quando o Senhor permite todas as adversidades, o Senhor lhe fortalece. Mesmo em meio ao choro, mesmo em meio ao sofrimento, mesmo em meio à batalha, o Senhor estava com José. O Senhor deu a José força para poder passar pelos problemas, pelas adversidades, sabedoria para entender que ele não era escravo, mas ele estava. Enquanto ele estava escravo, ele fazia o seu melhor. Que ele não era um prisioneiro, ele não tinha culpa daquilo que ele foi acusado. Ele estava prisioneiro, mas ele fez o seu melhor dentro do cárcere. Até o dia que o Senhor o tira através da vida de Faraó e o leva e coloca em um alto posto para toda a terra do Egito. E não só para a terra do Egito, para todos aqueles que naquela ocasião vinham comprar trigo, inclusive a sua família. E ali ele vê a realização do sonho que ele teve aos seus 17 anos de idade. Talvez hoje você está no meio do processo. Talvez hoje as batalhas que você está tendo que enfrentar são difíceis, são terríveis. Mas eu quero te dizer, não perca a esperança e não perca a fé. Continue na obediência com o Senhor. José ele não deixou que o seu caráter mudasse por causa da circunstância ou da situação. José ele não permitiu que a sua mente e o seu coração se envenenasse por conta daqueles que o afligiam. Mas ele continuou fiel a Deus, buscando e confiando no Senhor, crendo no seu poder, crendo na sua justiça, crendo no seu milagre. E ele perseverou para a glória e honra do nome do Senhor até chegar nesse dia, aonde ele é tirado do cárcere e colocado como governador, como segundo no reino do Egito. Então eu quero te dizer, querido, que da noite para o dia, Deus pode virar esse cativeiro. De uma hora para outra, Deus pode transformar essa situação. Mas você tem que perseverar.
Você não tem que olhar para o quanto você está sofrendo, o quanto as coisas estão difíceis, o quanto a situação é terrível. Você tem que olhar para a esperança que está no teu coração. Que o Senhor sabe todas as coisas e Ele está permitindo, e que essa permissão é para trabalhar a sua vida ou a vida daqueles que estão à sua volta. Nós temos que confiar no Senhor e dar crédito à sua palavra e permanecer fiéis em todo o tempo, para que a palavra do Senhor se cumpra cabalmente na nossa vida, na nossa casa, na nossa família. E ainda que, como Abraão, quando recebe a promessa, Deus diz para ele que a sua descendência se multiplicaria como as estrelas do céu, como a areia do mar. Abraão, em vida, aqui na terra, ele não viu, mas ele creu. E o Senhor fez, através da vida daquelas 75 almas que foram para dentro do Egito, junto com Jacó, durante 430 anos, ela se multiplicou e ela se transformou numa nação poderosíssima, numa nação grandiosa, porque o Senhor cumpre a sua palavra. Mas nós temos que lembrar, olha que interessante, Deus pegou o povo da aliança, o povo da promessa e colocou dentro do Egito, aonde eles se multiplicam, aonde ali a promessa vai se cumprindo, mesmo eles estando dentro do Egito. Mas eles não eram o Egito, eles não foram transformados pelo Egito. Mas, infelizmente, houve a escravidão, houve o deserto, houve as lutas, mas o Senhor mostrou o seu grande poder e a sua grande força. O Senhor resgatou Israel de dentro do Egito, transportou para o lugar da promessa e trabalhou a vida de todos aqueles que saíram do Egito no deserto, para que o povo fosse separado, o povo fosse transformado, o povo fosse obediente à sua voz. E o povo confiasse nas suas promessas e na sua palavra. E Deus leva todo aquele povo para dentro da terra prometida. E ali o Senhor já vai com eles, trabalhando para que as nações sejam desterradas, sejam destruídas. Aqueles que encheram a taça da ira de Deus por fazerem as coisas que Deus abomina, Deus coloca Israel para matar e destruir. Aqueles que o Senhor coloca ali para trabalhar, para serem tiradores de água, cortadores de lenha, porque Deus não destruiu de todo toda a nação dos estrangeiros, por conta dos animais, das feras, para que não se multiplicasse e viesse contra Israel. Mas Deus, ao seu tempo, o Senhor foi libertando, liberando, para que toda a sua promessa fosse cumprida sobre a vida dos filhos de Israel. Talvez você está no processo. Talvez o seu dia de hoje seja o deserto. Talvez a sua situação hoje seja o Egito, seja a escravidão. Talvez você está entrando para dentro do Egito para que Deus prospere na sua vida naquilo que Ele tem determinado. Mas você tem que entender, o teu caráter não pode mudar. Você tem que estar centrado, confiado naquele que tem todo o poder, nos céus, na terra, nos mares, sobre tudo que neles há. Que os teus olhos, queridos, estejam firmados em Cristo Jesus. Que a tua confiança esteja na palavra do Senhor. Que a tua esperança seja Jesus, nosso Senhor, nosso Salvador, o único e suficiente Deus sobre a nossa vida. Que você possa, querido, nesse dia de hoje, refletir na história desse homem que recebeu a promessa, recebeu o sonho com seus 17 anos. E agora com 30 anos, ele vê cabalmente se cumprir na sua vida tudo aquilo que o Senhor falou. Porque o Senhor não erra, o Senhor não engana, mas Ele cumpre tudo aquilo que Ele tem prometido. Se Ele prometeu, creia que no tempo determinado Ele vai se levantar ao seu favor e tudo vai se cumprir para a glória e honra do nome dEle. Confie em Deus, peça para que Ele esteja com você a cada passo da estrada, a cada passo do caminho. Não estribe no seu próprio entendimento, não olhe para a sua sabedoria humana, olhe para a palavra. A palavra que é viva e eficaz. Ela penetra mais que espada de 2 gumes, ela vai entre a medula e os ossos, entre o espírito e a alma. Ela vai no profundo, ela vai no escondido. E ela nos revela a graça, o poder e a misericórdia do Senhor. Que você possa, nesse dia de hoje, querido, entender que o processo não é o final. O sonho não é o cumprimento, mas tudo vai se cumprir cabalmente conforme o Senhor for determinando em sua vida. Passe pelo processo louvando a Deus, passe pelo caminho louvando a Deus, passe pelo deserto louvando a Deus.
Confie no Senhor, confie no seu poder, confie na sua palavra, dê crédito e permaneça firme, porque o Senhor é fiel e se Ele prometeu, Ele vai cumprir. Creia nisso, espere em Deus, descansa no Senhor, aguarda pelo Senhor, porque Ele é santo e poderoso para fazer na tua vida muito mais além do que você tem pedido e tem pensado. Que essa palavra seja para reflexão para o teu coração. Não desista, não desanime, ser forte e corajoso, porque Deus é contigo nessa batalha. O Senhor é quem vai adiante, o Senhor é quem peleja pela tua vida. Que você possa dar glórias a Deus em todo o trajeto da sua vida, em todo propósito que Deus coloca sobre a tua casa, sobre a tua vida, que o Senhor é fiel. Amém? Louvado seja o nome do Senhor, glorificado seja o nome do Senhor. Que nesse dia de hoje, o Senhor possa estar abençoando a sua vida, a sua casa, a sua família. Eu agradeço a sua atenção e peço para você, não esqueça de deixar o seu like, compartilhe essa mensagem e você que ainda não é inscrito, se inscreva, nos ajude a propagar o Evangelho da Salvação. O nosso intuito e objetivo, fazer o ID do Senhor, levar a palavra que cura, que salva, que liberta a toda criatura, porque Deus é fiel. Amém? Seja você uma bênção.